Olá, e seja muito bem-vindo a este espaço de reflexão e autoconhecimento. Hoje, vamos mergulhar em um dos temas mais complexos e muitas vezes mal compreendidos nos relacionamentos humanos, a empatia. Ou, mais especificamente, a intrincada dança entre a presença, a ausência e a manipulação da empatia, especialmente no contexto do narcisismo. Antes de começarmos esta jornada, se você busca clareza e cura em seus relacionamentos, considere se juntar à nossa comunidade. Ao se inscrever e compartilhar este conteúdo, você não apenas nos ajuda a crescer, mas também espalha uma luz de entendimento para outras pessoas que podem estar navegando na escuridão da confusão. Que a sua busca por conhecimento seja abençoada com clareza e paz. Empatia. Essa palavra é o eixo em torno do qual gira toda a conversa sobre o narcisismo e o impacto devastador que ele tem na vida das pessoas. É aqui que reside a maior fonte de confusão. Quando descrevemos um narcisista, listamos características como um senso de direito, grandiosidade e arrogância. Mas o traço que sempre se destaca é a falta de empatia. E é aí que o nó se forma. Porque, inevitavelmente, a pessoa em um relacionamento com um narcisista testemunhará momentos, mesmo que breves, de aparente empatia. E nesse instante, a dúvida surge, talvez ele não seja narcisista. Afinal, ele acabou de mostrar empatia. Pessoas narcisistas não têm empatia, certo? O objetivo hoje é desembaraçar essa confusão. Vamos explorar os dois lados dessa moeda complexa da empatia, para que você possa entender o que realmente está acontecendo. Para começar, vamos falar sobre a importância fundamental da empatia. A empatia é o cimento das nossas conexões. É o que nos faz sentir vistos, ouvidos e compreendidos. Em nossos piores dias, um gesto de empatia de outra pessoa pode ser transformador. Pode mudar a percepção de um dia terrível para um sentimento de ok, eu consigo superar isso. A empatia é essencial para o apego seguro, para o desenvolvimento saudável de uma criança e para a manutenção de qualquer relacionamento adulto saudável. No entanto, nos relacionamentos narcisistas, esse conceito se distorce de maneiras muito específicas e confusas. Primeiro, e este é o ponto mais crucial, pessoas narcisistas não têm uma ausência completa de empatia. O que elas possuem é algo que os especialistas chamam de empatia cognitiva. Pense nisso como uma empatia intelectual. É a capacidade de entender, em um nível lógico, o que outra pessoa está sentindo. Por exemplo, se alguém lhe conta que a mãe, a quem amava profundamente, faleceu, um narcisista com empatia cognitiva entende, fato A leva à emoção B. Ele pode até dizer as palavras certas, sinto muito pela sua perda, imagino como deve ser difícil. No entanto, ele não sente o peso da sua dor. Ele a compreende como um problema de matemática. É como um adoçante artificial. Tem um gosto parecido com o açúcar, mas falta a substância, a alma. Você sente que a pessoa descreveu sua emoção corretamente, mas não há conexão, não há calor. É uma compreensão fria, distante e analítica. O segundo problema é que a simpatia, mesmo a cognitiva, é extremamente variável e condicional. E é essa variabilidade que enlouquece as pessoas. Muitos sobreviventes dizem, não posso dizer que ele não tem empatia, porque no início do nosso relacionamento, ele era a pessoa mais compreensiva do mundo ou naquelas férias, depois que ele conseguiu a promoção, ele foi tão atencioso. Aqui está o segredo. Narcisistas podem demonstrar uma empatia que parece real quando tudo no mundo deles está indo exatamente como eles querem. Quando estão recebendo elogios, admiração, validação, quando o seu senso de especialidade está sendo alimentado. Se eles ganham um bônus, compram a casa que queriam, recebem atenção pública, nesses momentos, eles estão tendo um dia nota 10. E quando estão nesse estado de euforia, eles podem se sintonizar com os outros.
A felicidade deles transborda e, nesse transbordamento, eles podem parecer genuinamente atenciosos. Essa oscilação, essa montanha-russa de empatia, é uma marca registrada do narcisismo, especialmente nos níveis leve a moderado. Nos casos mais severos, a empatia é consistentemente baixa. Mas nessa faixa intermediária, a empatia aparece e desaparece, deixando você constantemente se questionando e duvidando da sua própria percepção. Isso nos leva a um território ainda mais sombrio, o do empata sombrio. Este é um indivíduo que usa sua empatia cognitiva como uma ferramenta de manipulação. Ele se aproxima de você, parece empático, ouve suas vulnerabilidades, seus medos, seus gatilhos. Ele coleta dados. Ele aprende o que te machuca, o que te importa, o que te faz feliz. E então, ele usa essa informação como uma arma. Vamos a um exemplo clássico. Você conhece alguém, na fase de love bombing, você revela que sempre se sentiu inseguro sobre sua inteligência, talvez por causa de críticas na infância. O narcisista, como um empata sombrio, irá então inundá-lo de elogios. Eu não acredito que sua família nunca viu sua genialidade. Você é a pessoa mais brilhante que eu já conheci. Isso atinge diretamente sua ferida mais profunda e parece a cura que você esperou a vida inteira. Mas, meses ou anos depois, quando você consegue um ótimo emprego que o desafia, a mesma pessoa dirá, com um tom de falsa preocupação, uau, eu sei que você é inteligente, mas... tem certeza que vai dar conta disso? Parece muito exigente. Eles pegaram sua vulnerabilidade, que um dia eles pareceram curar, e agora a usam para te minar e te manter sob controle. É uma forma cruel e calculada de manipulação. Portanto, para resumir a parte sobre o narcisista, a empatia não está ausente. Ela é baixa, é primariamente cognitiva, é incrivelmente variável e, nos piores casos, é usada como uma arma. Se você se pega dizendo às vezes ele é empático, isso não descarta o narcisismo, na verdade, pode ser a confirmação dele. Agora, vamos contrastar isso com outras situações onde a empatia pode parecer ausente. E aqui, é crucial fazer distinções. Primeiro, temos a psicopatia. A psicopatia é um padrão muito raro, afetando menos de 1% da população. Aqui, estamos falando de uma ausência quase total de empatia, culpa ou remorso. Uma pessoa com traços psicopáticos pode causar danos a outros de forma calculada e fria, sem sentir absolutamente nada. Enquanto o narcisista ainda se importa com sua imagem e não quer ser visto como uma pessoa má, o psicopata não tem essa preocupação. A interação com eles pode parecer robótica, assustadora, como um vilão de filme. A empatia que eles simulam é performática e vazia, sem os altos e baixos emocionais do narcisista. Em segundo lugar, temos a neurodivergência, como o transtorno do espectro autista. Aqui, a questão não é a ausência de empatia no coração da pessoa, mas sim uma diferença no processamento de pistas sociais. Uma pessoa no espectro autista pode não responder da maneira socialmente esperada, o que pode ser interpretado erroneamente como falta de empatia. Mas a diferença fundamental está na reação ao feedback. Se você disser a um narcisista, sua resposta não foi empática e me machucou, a reação provável será raiva, defensividade e gaslighting. Se você disser a mesma coisa a uma pessoa no espectro autista, a reação mais provável é de contrição e confusão, eu sinto muito, eu não percebi. Não era minha intenção. Há um desejo genuíno de não machucar, mas uma dificuldade na execução social. E, por fim, uma série de outras questões de saúde mental podem diminuir temporariamente a empatia de uma pessoa. Depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, vícios. Quando uma pessoa está lutando contra demônios internos, toda a sua energia se volta para dentro.
A preocupação constante, a ruminação, o desespero ou a necessidade de conseguir a próxima dose de uma substância, tudo isso consome a capacidade de se sintonizar com os outros. Não é por maldade ou desprezo, mas por uma questão de sobrevivência psicológica. A pessoa está tão imersa em sua própria dor que simplesmente não tem recursos para perceber a dor do outro. Agora, vamos virar a moeda. E se o problema não for a falta de empatia, mas o excesso dela? Muitas pessoas, especialmente aquelas que se encontram em relacionamentos narcisistas, sofrem de hiperempatia. É quando sua capacidade de sentir pelos outros é tão intensa que se torna prejudicial para você. Você se sintoniza tanto com as emoções alheias que se esgota. Estabelecer limites parece impossível, porque você sente a dor do outro como se fosse sua e quer consertá-la a todo custo. Você se torna uma esponja emocional, absorvendo a negatividade ao seu redor. Você dá e dá, até não sobrar nada para si mesmo. Você arranja desculpas constantes para o comportamento abusivo do outro. Ele teve uma infância difícil, ele está sob muito estresse. Essa hiperempatia pode ser um traço de personalidade ou, em muitos casos, um mecanismo de sobrevivência aprendido em um ambiente traumático, seja na infância ou no próprio relacionamento adulto. O vínculo de trauma te força a se tornar o terapeuta, o cuidador, o salvador, na esperança de que, se você for apenas um pouco mais empático, o relacionamento finalmente vai funcionar. Isso nos leva ao nosso destino final, a empatia saudável. O que é empatia saudável? É a capacidade de se conectar emocionalmente com outra pessoa, de entender e se importar com seus sentimentos, mas sem assumir a responsabilidade de consertar a vida dela. É ter compaixão, mas também ter limites. É saber onde você termina e o outro começa. Empatia saudável tem autocompaixão embutida. Significa que você pode ouvir um amigo em necessidade por um tempo, mas também sabe dizer, eu me importo com você, mas agora preciso cuidar de mim. Significa que você pode estar presente para a dor de alguém sem se afogar nela. Para muitos que saem de relacionamentos narcisistas, a jornada de cura envolve passar da hiperempatia para a empatia saudável. É reaprender a direcionar parte dessa imensa compaixão para si mesmo. Então, como podemos ver, a questão da empatia é um verdadeiro labirinto. Não é tão simples quanto ter ou não ter. A falta de empatia pode ter muitas causas diferentes. E o sinal mais traiçoeiro do narcisismo não é a ausência total de empatia, mas sim sua presença intermitente, condicional e, muitas vezes, manipuladora. Muitos de nós somos como mísseis teleguiados em busca de empatia. Qualquer migalha de compreensão que recebemos pode nos fazer pensar que encontramos uma conexão genuína. A lição aqui é observar o padrão ao longo do tempo. É a consistência que importa. Essa oscilação entre o calor aparente e a frieza cortante pode ser, na verdade, a assinatura mais clara de um relacionamento narcisista. Lembre-se, entender esses padrões não é sobre julgar, mas sobre se proteger. É sobre aprender a reconhecer o que é genuíno e o que é uma imitação. É sobre, finalmente, dar a si mesmo a empatia consistente e incondicional que você merece. Cuidar de si mesmo não é egoísmo, é um ato radical de sobrevivência e autoamor. Que esta reflexão traga paz e clareza